Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na última postagem eu falei sobre os estilos de aprendizagem, comentei que a gente tem o auditivo, o visual e o sinestésico. Até comentei também a respeito, né, de cada um, mais ou menos como é que funciona, que por exemplo, o visual você lê, você vê figuras, você vê vídeos, né? O auditivo você precisa escutar, então tem muitos casos, por exemplo, de crianças que, por exemplo, elas não conseguem copiar, elas até copiam, elas escrevem, mas a aprendizagem não acontece. Porém, agora, se você começar a discutir sobre o assunto com a criança, ela te dá um show de conteúdo, ela entendeu, ela captou muito bem. Tem aquela criança que você tá ali, tá discutindo, tá falando, não vai. Mas de repente ela chega para ti com todas as informações que ela leu em algum lugar e ela gravou. E existe também aqueles casos das crianças que aprendem no sinestésico. O sinestésico é aquele que a gente aprende fazendo, a gente aprende experimentando. Então, muito provavelmente, é aquela criança que vai aprender na prática. Aí vem o questionamento. Tá, Fê, então quer dizer que eu vou ter que fazer um planejamento para atender cada criança? Não. Eu vou dar uma dica aqui de uma situação que aconteceu em sala de aula, até porque assim, já vieram pessoas me falar assim, você vivenciou isso em sala de aula, você sabe como é difícil ter tantos alunos e não dar conta, não é nem a questão de dar conta, mas atender toda essa demanda é muito complicado, a realidade em sala de aula é outra. Sim, gente, eu vivenciei a sala de aula, tanto de ensino regular quanto de ensino especial. Eu sei que não é fácil, tá? Concordo com vocês que a gente tem um pouquíssimo tempo para passar o conteúdo e é muito difícil, além da gente passar por inúmeras situações do contexto social, a gente vê crianças que às vezes não dormiu direito à noite por causa de resfriado, problemas familiares, enfim, a gente passa por um monte de situações e a gente entende que isso dificulta muito o processo de aprendizagem. Mas a gente não precisa também imaginar que você mudar as estratégias de ensino, ela precisa ser uma coisa mirabolante. Tanto é que eu falo até brincando assim com gente conhecidas e até mesmo com amigos e até as pessoas que vêm comentar comigo na página, me chamam no direct, eu comento assim, às vezes a gente acha que para fazer o processo de aprendizagem a gente tem que fazer um monte de coisas. E não. Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu em sala de aula, tá? Estava explicando um conteúdo de matemática, multiplicação, né? E a gente parte sempre do método tradicional, né? Porque é o que nos vai passado e a gente vai tentando o método tradicional. Vamos lá, vamos tentar o conteúdo, né? Vamos, porque a gente tem um tempo hábil, um tempo ali para seguir, a gente precisa dar continuidade. Passei o método tradicional. Todo mundo entendeu o que é a matemática, multiplicação, o que é o conteúdo, beleza? Não, teve gente que não entendeu. Opa, então vamos partir pro desenho. Desenhamos lá na lousa, né? Como é que é? O que é 2 vezes o 4? 2 grupos com 4 flores. Isso dá quantas flores? Dá 8. Então 2 vezes 4 dá 8. Legal. Todo mundo entendeu? Não, ainda teve gente que não tinha entendido. Então o que a gente vai fazer? Peguem no estojo de vocês, no penal de vocês. Um grupo com 4 lápis de cor. Agora pega mais outros 4 lápis de cor. Vocês têm 2 grupos de 4 lápis de cor. Quanto que dá? 2 vezes 4 lápis, isso dá 8 lápis. Entenderam? Ainda não. Teve gente que não entendeu. O que a gente usa? Então, na outra semana, vamos colocar caixinhas de ovos para trabalhar no concreto. Caixinha de ovo, gente. Caixinha de ovo e botão. Pedrinha, grãozinho. Vamos trabalhar no concreto? Para atender aqueles que trabalham com a maneira sinestésica. Viram que ali eu usei o auditivo, a aprendizagem auditiva, quando eu expliquei na teoria, lá no quadro. O visual, quando eu fiz os desenhos. E utilizei o sinestésico, quando eu peguei a caixinha de ovo com botões. Então, já trabalhei os 3 métodos ali. E ainda teve gente que não entendeu. E agora? Quem entendeu aqui? O fulaninho entendeu? Explica para os nossos amiguinhos. Ele foi lá na frente e explicou. Agora todo mundo entendeu? Sim. E um dos que teve muita dificuldade para entender, ele me deu um feedback. Ele falou uma coisa muito interessante para mim. Era uma turma de terceiro ano e ele disse assim, Pro,
às vezes você fala com linguagem de adulto e a gente não entende língua de adulto. Então, quando um amiguinho vai lá na frente e fala pra gente, ele fala com língua de criança, daí a gente entende. Vocês perceberam a questão? Às vezes a gente precisa mudar, sim. Mudar uma turma inteira é complicado, mas talvez a gente colocar uma estratégia diferente e vejam que eu não fui muito mirabolante. Eu usei os lápis de cor deles, usei caixinha de ovos, pedi para uma criança explicar, usei o desenho no quadro negro. Às vezes a gente não precisa criar uma fórmula gigante, a gente não precisa fazer um planejamento mirabolante, não precisamos fazer loucuras. Basta a gente apenas tentar uma coisa diferente, um caminho um pouquinho diferente. A questão maior é a gente tentar sim fazer com que elas vivenciem experiências para entender aquela questão. Não precisamos criar um laboratório de experiências, mas a gente pode sim permitir que a criança vivencie outras formas de compreender aquele conteúdo. Sempre de acordo com a realidade que a gente vê, de acordo com o cotidiano e conforme for a medida da situação. Não quer dizer que a gente tem que fazer o tempo todo um monte de planejamentos diferentes, um monte de coisas diferentes. Não, mas uma vez ou outra fazer uma coisa diferente capta aquela criança, capta aquela pessoa que está tendo uma dificuldade de aprendizagem e faz com que ela entenda o conteúdo, ok? Espero que tenham gostado das dicas, espero que tenha sido claro. Se caso ficar alguma dúvida, chama no direct, pode conversar comigo, a gente está aqui para trocar informações. Se tiver experiências para me passar também, por favor, passe essas experiências aqui, porque a gente está aqui para aprender, para evoluir e fazer trocas sempre, tá bom? Tchau, tchau!